Olá, amigos do VRT. Eu sou Kátia Ferreira, arquiteta, e você está no seu espaço. Um programa que vai falar da sua casa, do seu escritório, da sua cidade, o espaço onde você vive. Hoje estou com Rosângela Reis, personal organizer, e nós vamos falar muito sobre organização e todos os aspectos que envolvem o seu espaço organizado. Tudo bem, Rosângela? Tudo bem, Kátia. Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui, conversando com vocês um pouquinho, trazendo ao mundo, né, como eu sempre falo, um pouquinho da organização. Perfeito. Então, nós estávamos conversando em off sobre vários aspectos da organização. Me conte uma coisa, você vem de um histórico empresarial, Sim, corporativo, sim. né? Corporativo. Conta um pouquinho disso, como que a organização apareceu na sua vida. A organização, na verdade, apareceu na minha vida quando eu fui mãe, né? Então, assim, quando eu me tornei mãe de gêmeos, que eu tenho filhos de 18 anos hoje, um casal de gêmeos, e isso veio acontecendo porque você trabalha no mundo corporativo, tem uma equipe de trabalho, você tem uma casa, um lar, né? Na época eu tinha minha casa, meu esposo, todo mundo ali. Então eu precisava de um processo de organização para dar conta de tudo. Claro. Né? Acho que a maioria das mulheres passam por isso. A organização ela sempre respinga muito mais nas mulheres do que nos homens, né? Mas é por esse processo que a gente passa. E aí, para me organizar, eu fui consumindo muito de organização. Então, organização corporativa, organização por meio de planilhas, como ter um dia mais produtivo, isso foi acontecendo. E aí, quando as crianças foram crescendo, organização da rotina escolar, organização deles, organização quando eles ficavam em casa, dividindo as tarefas, eles poderem ter um dia mais organizado. Sim. E também produtivo. Isso foi fazendo parte do meu dia a dia. Em 2014 eu resolvi realmente fazer a transição de carreira, né? Eu era bancária, trabalhava numa instituição bancária, e eu saí do banco para seguir a minha carreira profissional, que eu tinha feito direito, então não tinha dado continuidade ao direito por conta da maternidade, por conta do banco, que também tinha algumas questões. Sim. E aí eu fiz o exame da ordem e fui advogar. E iniciei o processo de advocacia, entrei num grande escritório de advocacia, comecei a trabalhar ali e a organização foi seguindo junto comigo. Porque aí nesse momento eu já não tinha tanto uma demanda corporativa de horário, né? Porque quando eu trabalhava como advogada, você tem uma flexibilidade. Flexibilidade, verdade. Então, eu conseguia também ter uma flexibilidade com a minha casa. E aí as amigas pediam ajuda. Pô, vem aqui, tá tudo organizado, você tá trabalhando e a cozinha tá limpa, você tá não sei o que lá, e me ajuda com isso. Aí ajuda uma, não ajuda a outra. Aí eu resolvi fazer um curso para mim. Né? Eu falei, eu vou fazer um curso de organização para poder eu conseguir organizar ainda melhor a minha casa, ter mais sistemas de organização. São vários aspectos, exato, né? E quando eu fiz o curso, eu entendi que, na verdade, eu estava seguindo um caminho que não era o meu. Né? O direito foi muito bom na minha vida. Eu sou grata demais por tudo que eu aprendi dentro do banco, dentro do direito. Mas o meu propósito não estava lá. Sim. Entendeu? O meu propósito de transformação de famílias, de casa, de lares, de ambientes, de empresas. De espaços. De espaços, exato, é com a organização. E aí foi que eu entendi tudo isso e comecei o meu caminho de organizer. Né? Primeiro sozinha, como Rosângela Reis Organizer, e aí fui divulgando meu nome, começando a divulgar nas redes sociais, e no mês seguinte, no outro mês eu tinha cliente, e eu fui ganhando ali uma demanda de clientes. E aí fui expandindo, né, o meu trabalho, fui me desenvolvendo. Desde 2019 eu saí efetivamente do escritório de advocacia para só ficar com a organização. E montei uma equipe de trabalho com meninas que trabalham junto comigo, desenvolvi as personagens organizers com o meu método, com o meu sistema de organização, e aí a gente foi trabalhando. Eu trabalho hoje com empresas e com residências, né, com empresas na parte documental, na parte mais jurídica. Que é onde a visão de advogada faz total diferença. Não é? Porque a organização de documentos, não só os seus pessoais, como de uma empresa, requer um conhecimento um pouco mais aprofundado. Aprofundado, exato. E aí eu tenho essa demanda para corporativo e atendo residências na sua totalidade, em todos os serviços de organização. E você havia me comentado, você sempre comenta, na verdade, em relação
ao quanto a organização é importante nesses momentos de transição, Sim. né? Em que momentos, basicamente, que a pessoa procura mais o personal organizer, ou mesmo a organização como uma palavra-chave, né? Um método de organização? Existe um momento que ele é crucial para todo mundo. Por exemplo, eu vou mudar de casa. Então, esse momento é a hora que todo mundo, ou você se organiza com o personal organizer, com um organizador profissional, ou você se organiza sozinho. Sim. Vai ter que se organizar ali. Você vai ter que embalar as coisas para levar para outra casa. Chegando na outra casa, você vai ter que tirar as coisas e das decidir caixas. Exatamente, aonde né? colocar. Então, ali é um processo, assim, não tem o que fazer. Ele é obrigatório. Ele vai acontecer. Se com um organizador profissional, com um personal organizer ou sozinho, vai acontecer. Ponto. Esse é um momento que vai acontecer de qualquer forma. Outro momento que as pessoas procuram muito organização é a maternidade. Então, quando chega uma criança pequenininha, um bebezinho pequenininho, aí vai passando aquele processo do crescimento do bebê, então ali no início e logo no primeiro ano existe uma procura grande. Sim. De organização. Outro momento, né, que acontece são os momentos sazonais do ano, por exemplo. Agora, no começo do ano. Então, muitas pessoas querem se organizar. As festas, né, que já aconteceram, né? Geralmente o pessoal faz final do ano, dezembro, então eu quero organizar minha casa porque eu estou mudando, porque eu pintei, porque eu reformei, porque eu vou receber visitas para o Natal, porque eu vou receber parentes para as férias, então eu quero a casa organizada. E também para entrar no ano novo, né, com a casa nova. Com o seu espaço organizado, né? Exato. Ou num segundo momento, que agora acabou de virar o ano e eu recebi visitas, teve parentes, eu preciso reorganizar a casa, eu preciso deixar a casa de novo fluindo para o ano que está começando. Esse é um segundo momento também de organização. Então, eu tenho clientes recorrentes que a gente marca, né, fez a organização, e aí todo o começo do ano, então toda segunda quinzena de janeiro, a gente tem uma manutenção da organização. Para que ela chega de férias, chega de viagem, e ali a gente já faz a organização do primeiro semestre. Porque o que a gente sempre aconselha, toda personal organizer aí aconselha, que seja feita uma organização a cada 6 meses. Principalmente no Brasil, a gente não tem tão marcado a mudança de estação. O inverno e o verão. O inverno e o verão, exato. Perfeito. Você tinha me comentado também a questão do adolescente, né? Quando o adolescente está naquela fase de mudanças também, acaba gerando uma bagunça, entre aspas, porque é uma bagunça talvez da cabeça, das decisões, né? Das ansiedades. Exato. A bagunça, as pessoas entendem às vezes um pouco mal, né? A bagunça às vezes ela não está ligada só com a questão de não saber organizar. Ela está muito mais ligada com o que está interno. Então, em fases de transições, né, quando a pessoa está passando pela adolescência, quando a pessoa está passando por uma mudança de trabalho, uma separação, de matrimônio, né? Exato. É comum acontecer o quê? Que o ambiente, a casa, o quarto, as gavetas fiquem bagunçadas, porque isso reflete o que está dentro da pessoa. Então, os psicólogos sempre falam, você está passando por um problema de muita turbulência, de muita dificuldade, organize uma gaveta. Começa por uma gaveta. Faz a gaveta do seu quarto. Geralmente as mais íntimas são as que vão mexer mais e vão trazer de tranquilidade para você poder seguir. Olha que interessante. Entendeu? E também eu percebo a questão de você partir muito da nova maneira de morar, né? Que eu percebo que cada vez os espaços estão menores e as pessoas estão se desapegando mais de tanta acumulação. Mas tem as pessoas muito acumuladoras, que às vezes as pessoas falam, nossa, mas você é bagunceiro, você é preguiçoso. Como que funciona essa questão da organização com os acumuladores? Bom, os acumuladores, vamos lá. A organização, nos Estados Unidos, por exemplo, né, que é um país que tem muita questão do consumo, então a gente vê muito em reality shows essa questão dos acumuladores. Mas os acumuladores, geralmente, eles estão ligados ao emocional. Eles estão ligados a momentos, existem 2 momentos que fazem a pessoa se tornar, provavelmente, uma pessoa com dificuldade de desapegar. E, portanto, se torna uma pessoa acumuladora. É o momento da escassez
Então, quem passou lá na infância por muitos problemas de escassez, muita falta, o que vai acontecer? Ela vai ter dificuldade de desapegar, porque ela sempre vai ter na cabeça dela que pode faltar. Que um dia vai Ou que um precisar, dia eu vou né? precisar. É. Então, ela fica presa e não consegue desapegar. Então, o momento de escassez, ele traz isso. Outro momento que também é muito impactante para os acumuladores é os momentos de luto, as rupturas inesperadas. O apego ao passado, né? Aquela coisa muito Exato, apegada ao passado, muitas exato. lembranças de família, né? Perdeu o pai de repente, um infarto. Aí ficam as coisas acumuladas do pai, aí vai começar a ficar ali, né? Então tem sempre uma causa ali no meio daquele caminho, que vai fazer com que a pessoa tenha essa dificuldade de desapegar. E aí é um trabalho, né? Eu trabalhei com uma cliente, né, que ela tinha muita dificuldade de permitir que entrássemos na casa dela para fazer esse trabalho de organização, porque ela tinha sido roubada por uma das funcionárias. Só aquele estigma de mexerem nas coisas. Exatamente. Já seria. Já seria. A gente percebe isso, que o espaço da pessoa, o residencial, o espaço comercial, corporativo, é aquilo que tem a ver com o é meu, né? Exato. A minha propriedade, ela acaba sendo muito isso. Você se sente invadido muitas vezes, né? Muitas vezes, exato. E como é o cuidado como vocês conseguiram? Como a gente conseguiu, né? Eu brinco muito com as minhas clientes, eu falo assim, agora você me conheceu, você casou comigo, não vai me esquecer nunca mais. Mas eu vou nesse carinho, né? Nesse cuidado, porque é isso que nós organizers fazemos, né? A gente cuida da casa, a gente cuida daquela família, a gente faz com que elas tenham confiança. Então a gente foi desenvolvendo a confiança com ela. Então eu fui aos pouquinhos. Qual ambiente que eu posso entrar agora? Entra aqui. No meu quarto. Qual armário que eu posso abrir? Esse aqui a senhora quer ficar perto? Quero. Teve um momento que a gente abriu, ela não mexe aí, a gente fechou o armário. É como se mexesse nos porões, né? Exato. Nas caixinhas da Nas mente. caixinhas que estão internamente. Aí teve um momento que ela ficou bastante ansiosa e eu falei assim, olha, agora chegou a hora da gente parar aqui hoje, não dá mais. Tinha já umas 4, 5 horas de trabalho e eu pedi para as meninas, vamos guardar tudo, vamos recolher, a cliente vai precisar descansar. Depois a gente volta. Que é um descanso da mente, exatamente, né? Porque você comentou essa questão da perda, né? Do luto ou de outras perdas. Realmente é isso, porque você guarda tanto aquela memória que é uma coisa muito particular, sim, muito privativa, né? Exato. E quando você abre para uma pessoa te ajudar, porque realmente você precisa dessa ajuda. Exato. Sem isso você não consegue transcender, né? Então aí a gente foi devagarzinho, no dia seguinte ela estava mais calma, aí ela conseguiu acompanhar mais, ficou mais de perto, porque se tranquilizou, e aí foi a primeira organização. Aí logo depois a gente, aí ela foi fazendo por etapas. Então eu fiquei um ano inteiro trabalhando com ela. Todo mês eu ia, ficava 2 dias. Sim. Ela respirava, eu voltava no mês seguinte mais 2 dias, até que a gente organizou todo o apartamento e tirou todos os excessos. Então, é um trabalho de formiguinha com quem é acumulador ou com quem tem dificuldade de desapegar. Porque às vezes a pessoa só tem dificuldade de desapego por algum trauma do passado. E aí mostrando que, olha, isso faz sentido, isso não faz sentido, né? Quem tem dificuldade para desapegar, eu sempre digo, pense assim. Eu usei esse item nos últimos 6 meses. Se eu usei, provavelmente eu vou usar novamente. É uma roupa. Ela faz parte do meu estilo de vida hoje, porque a gente muda. Todo mundo é cíclico. Sim, sim. Então, uma roupa que você usou há 5 anos atrás, às vezes a gente serve mais, às vezes você engordou, emagreceu, né? Então, às vezes não faz mais parte do seu estilo de vida hoje. Né? Eu, por exemplo, fui muito bancário, era exatamente executiva, então tinha muitos talheres, terninhos e tudo mais. Hoje eu sou mais casual, então eu não tenho roupas que não faziam mais sentido quando eu saí e me tornei uma personal organizer. Então também faz essa transição. Perfeito. Faz sentido eu manter isso no meu guarda-roupa? Objetos, né? Esse objeto, por exemplo, tem um jogo de taças. Esse jogo está completo? Ou tem 3 taças?
atende a minha necessidade familiar? Eu tenho 3 pessoas, ou eu tenho 5 pessoas, se eu vou montar uma mesa, eu vou conseguir usar esse jogo? Se não, também não faz sentido, às vezes é o momento de você comprar um novo. Ou até buscar o apego, né, que te faz guardar aquilo, né? Aquilo. Buscar na mente, né? Porque senão não há espaço que caiba as coisas. dentro do seu espaço, não vai haver tamanho o suficiente para guardar tantas coisas, não é? Isso. Hoje, como você falou, os ambientes eles são menores, né? Os apartamentos eles são mais compactos. As casas também são mais compactas, né? Então o uso da marcenaria inteligente é algo que a gente usa muito, né? A organização ela vem para dar esse novo olhar, uma nova forma de dobrar as roupas, como a gente consegue compactar usando organizadores, ganhar espaços com produtos organizadores dentro dos armários, e isso traz praticidade. Observem bastante quando vocês forem no seu armário da sua casa, se a posição das prateleiras está suficiente para a altura da sua roupa no cabide, para a altura dos objetos que você tem, que muitas vezes sobra espaço num canto e falta no outro, não é? Então, isso é uma questão muito importante quando você vai comprar um novo armário ou quando você vai remodelar o seu mesmo que está aí no seu espaço. Às vezes você está com uma dificuldade enorme dentro do guarda-roupa, por exemplo, para cabides, e você do lado tem várias prateleiras que você pouco usa. Exato. E que se você tirar as prateleiras e de repente colocar um cabideiro ali, ela já vai te atender muito mais. Perfeito. Né? E você vai estar com as roupas mais à vista, porque o cabide é sempre melhor que a dobra. Então a gente pensa sempre nesse potencial do que o armário pode melhorar, para que a gente tenha uma organização mais efetiva e funcional. A minha organização, né, o meu método de organização, Kátia, ele é um método focado no ambiente que o cliente tem, no espaço dele, no seu espaço, né? E na rotina, né? No estilo de vida que a pessoa possui. Toda organização ela só vai ser funcional se ela conseguir ligar essas duas coisas, o espaço e a rotina. Então, eu tenho que otimizar o espaço que eu tenho com aquilo que eu realmente uso. Então, por isso, o desapegar, o tirar, né? O começo do ano, ele é muito isso, né? A gente quer coisas novas, a gente quer novas metas, a gente quer novos ciclos. Então, tirar o que está quebrado, né? A máxima, né? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Então, ela faz com que a gente consiga fluir dentro do ciclo da prosperidade. Gostei disso para o seu espaço. Nada faltando, nada quebrado e nada sobrando. Isso é muito importante para a gente seguir como meta, não? Sim, sim. É uma coisa que a gente trabalha de uma forma bem efetiva. Porque, por exemplo, se eu tenho uma taça aqui que está quebrada, por que eu vou guardá-la? Faz sentido ressignificar? A não ser que seja um objeto. Quando os clientes me trazem, eu vim da minha avó, eu não queria jogar fora. Vamos ressignificar ele então? Então vamos colar, vamos pintar, vamos transformar de repente essa caneca em um vaso. E aí ele vai ter uso, vai ter sentido, ele não vai estar parado, ele não vai estar estagnando a energia do seu lar. Porque um objeto quebrado, que não funciona, que não usa, porque se você não usa, você não gera energia dentro dele. Então, se você não gera energia com aquele objeto parado, qual é a melhor forma? Você precisa ressignificar. Ou ressignifica ou desapega. Eu vejo alguns casos também que os filhos vão indo embora, porque vão casando, indo estudar fora, enfim, e deixam uma boa parte dos seus objetos, das suas roupas, das coisas na casa dos pais, né? E isso fica uma coisa muito, muito, vamos dizer, uma carga de recordação, claro, de apego dos pais, mas também fica uma carga pesada em relação a essa energia estagnada ali, não? Sim. Aí, geralmente, o que a gente orienta nesses casos? Né? Ele vem quantas vezes na semana? Ele está estudando fora, está estudando no outro estado, mas ele vem uma vez por mês. Tá, então ele vai usar, ele vai mexer naqueles itens. Ele vem todo final de semana, então tudo bem. O casou só volta daqui a 5 anos. Exato. Casou só vem nas férias. Então, se ele casou só vem nas férias, coloca uma caixinha, faz uma caixinha, porque estando dentro daquela caixinha, aquele objeto não fica necessariamente parado. Ele está guardado. Claro. Ele tem uma função diferente. Então, coloca numa caixa, deixa lá no armário,
de vez em quando você troca ele de lugar, de posição, que aí ali vai fazer gerar energia, não vai ficar com a peça pendurada no guarda-roupa pegando pó e ocupando o espaço que seria melhor aproveitado. Melhor aproveitado. E você tinha me dito também em relação a dicas de organização agora nessa época de virada de ano, né? Agora nesse comecinho de ano, que tem todas essas metas novas para toda a vida, né? O que isso impacta no espaço? Qual a tua dica de organização para isso? A minha grande dica de organização para esse começo do ano é você organizar o seu guarda-roupa. Por incrível que pareça, o guarda-roupa ele é o que mais impacta nas metas das nossas vidas. Olha. Então, assim, é porque ele traz aquilo que nos veste, aquilo que nos protege, aquilo que nos traz energia ou nos tira energia. Sim. Entendeu? Então, a roupa, ela tem muito significado. Então, organizar o seu guarda-roupa é o primeiro passo. Eu tive uma cliente que a gente fez um projeto com ela, eu conto esse case de sucesso porque ele é muito impactante. A primeiro momento, né, foi uma consultoria online, e o primeiro momento que eu dei uma olhada no guarda-roupa, e era para o guarda-roupa, eu falei assim, a primeira coisa que você vai fazer nesse momento que a gente terminar essa chamada, você vai tirar todas essas roupas do chão, porque tinha muita roupa no chão. Nossa. E aí você vai tirar tudo do chão, você vai colocar em cima da cama, e você vai dobrar ou pendurar e vai guardar. Nós vamos nos falar na próxima semana, e ela tinha várias metas para acontecer. E ela fez esse exercício, né? Logo em seguida, ela disse que o dia seguinte já fluiu melhor. E aí, passado umas 2 semanas, ela tinha um projeto para executar, que ele ia acontecer há uns 3, 4 meses à frente. E ele aconteceu naquele próprio mês. Olha. Então, o impacto é tão grande da organização do seu guarda-roupa, das suas roupas, das coisas que você cuida, com as metas que você quer fazer, que sempre no começo do ano, né, organizar o seu guarda-roupa é a melhor coisa que você vai fazer. Então começa por uma gaveta, gente. Não vai desmontar o guarda-roupa todo de uma vez só. Porque você vai desanimar, vai devolver tudo para o guarda-roupa de novo sem organizar. Então começa por uma gaveta, faz a gaveta da lingerie, das meias, ela é ideal para fazer. Depois a dos pijamas, a das camisetas, né? Porque dentro da organização a gente sempre pensa nessas categorias, né? Sim. E aí depois sim, cabides e outras dobras. Mas tenta organizar devagarzinho, faz um por dia, pega 15 minutos, coloca lá no time, 15 minutos eu vou organizar essa gaveta aqui. Eu tenho certeza que você vai conseguir. E é interessante também você poder ver nesse processo de mexer em todo o seu passado, na verdade, né? Você pega no seu guarda-roupa, você mexe o presente, o passado e o que vai ficar para o futuro. E é interessante porque algumas pessoas falam que é interessante você separar, né? Aquelas coisas que você ainda vai usar, que precisam de pequenos reparos, ou de uma reforma, de uma personalização, customização, né? Talvez, porque o pessoal usa muito esse termo de você customizar uma roupa. Outra pilha seria o que você vai doar, desapegar e tal, e a outra o que vai ficar, não é? É isso mesmo. E o que você me diz dos brechós? Você acha uma coisa interessante a pessoa realmente desapegar, e não pela venda em si, mas pelo fato de ter uma destinação sustentável? Sustentável, é super legal. Da economia circular, né? Da economia circular e sustentável. Porém, né, o que é preciso observar é que nem tudo cabe no brechó. Tem peças que vão com alto valor, ou peças muito bem estruturadas ainda, com conservadas, exato. Então, faz sentido. Agora, se é uma peça que realmente ela já precisa de um conserto, de um reparo, ela tá meio rasgadinha, falta um botão, alguma coisa assim, às vezes nem adianta você mandar para um brechó. Ou descaracterizada, né? Ou descaracterizada, porque aí vai ser uma perda de tempo sua para ir até lá levar esse item para o brechó, entendeu? Então, precisa fazer essa estrutura, né? Ou doação mesmo, né? Doação mesmo. Estando em bom estado. Estando em bom estado, pode ser doado. E você acha que nessa questão dessa organização, vamos falar do armário, que é o ponto que nós estamos falando agora, que é interessante estar trocando as coisas de lugar, ou onde você já guarda pode ser mantido o local do armazenamento desse vestuário? Só faz sentido você trocar de lugar se o lugar que está hoje ele não é funcional para você. Então, o que você precisa pensar dentro do seu guarda-roupa? Qual é a minha primeira gaveta?
Geralmente, né, o que nós, organizers, orientamos, a primeira gaveta tem que ser a da lingerie, dentro do guarda-roupa. Que é o que você vestiria primeiro. Que é o que você veste primeiro. Então, primeira gaveta da lingerie, segunda gaveta dos pijamas, Sim. as roupas de dormir, né? E aí depois a gente pensa ali em camisetas, em bermudas. Então, a gente faz por categoria de peça, que facilita bastante. Algumas pessoas gostam, né, de fazer assim, essa gaveta as roupas de eu ficar em casa, né? Outra gaveta é roupa de sair. Ok, não tem problema nenhum, né? De fazer essa separação. De ginástica, a de né? fitness, exato. Né? Então, a gaveta fitness, a gaveta para crianças, às vezes, praia, pra praia. né? Então, não tem problema nenhum dessa categorização. Só faz sentido a troca se a gente, se não está fazendo, se não está sendo funcional. Os cabides sempre virados para a porta do banheiro. Então, você tem um banheiro ali, então você vai colocar os cabides virados para a porta do banheiro. Vamos dizer, a frente da roupa para o banheiro. Porque geralmente você sai do banheiro, você vai para o seu guarda-roupa, você abre, você visualiza. Você já vai visualizar a peça de uma forma mais rápida. E por cor também é interessante. Sempre por cor. Ou por categoria, ou por cor. Ou o que eu gosto, né, de fazer? Por cor, independente do tipo de peça. Então, se eu tenho branco, então eu vou ter na categoria do branco as regatas, as de manga curta, as de manga longa, dos vestidos. Azul, claro, faz uma paleta de cor dentro dos lápis de cores ali, que a gente sabe falar muito bem, e aí faz por cor. Algumas pessoas gostam de colocar todas as regatas, todas as mangas curtas, todas as mangas longas. Aí vai a critério da mente de cada um, porque isso tem que ser de acordo com o mindset de cada um. É ele que vai determinar o que é melhor. Eu já fiz organizações, eu gosto da cor, mas eu já fiz organizações que na cor não funcionou. E também tem uma corrente que fala muito em relação à adaptação. Tem pessoas que gostam de guardar as coisas bem espalhadas, né? Ou dentro do closet, ou dentro do armário. Por exemplo, na cômoda, uma série de coisas que são de gavetas. No armário, só as coisas penduradas, né? Isso. E assim vai se trocando, vamos dizer, o espaço. Sim. A questão é a pessoa não criar maior ansiedade das coisas estarem muito espalhadas. Né? Quanto mais espalhadas as categorias, mais difícil de você localizar depois. Né? Pode ser que você não consiga entender onde é que está. Então, sempre a gente pensar nesse ciclo de estar as coisas mais próximas do que você vai usar. E quando você fala em cozinha, o seu espaço seria um outro capítulo, que nós vamos fazer uma outra visita da Rosângela aqui conosco, no encontro com vocês, para nós falarmos especificamente de cozinhas. Mas enquanto projeto de cozinha, eu como arquiteta observo bastante que, obviamente, se você coloca as questões de preparação com as questões, objetos, utensílios de preparação, com as de cocção, com as do serviço, né? Nessa ordem, já funciona. Já funciona. Inclusive eletrodomésticos e tudo nesse sentido. Armazenamento, geladeira, armário, despenseiro e utensílios que são de armazenamento. Aí, de preparação e cocção, ao centro disso, e, ao final, as peças de serviço e os finalizadores. Uma torradeira, um micro-ondas, um forninho para o seu pãozinho ficar tostado, né? Aí você consegue seguir uma ordem espacial que vai refletir uma ordem do serviço. Sim. E nós vamos fazer esse programa, realmente, esse encontro para falar de cozinha. Se você topa? Com certeza, super topo. Perfeito. Então, esperamos vocês aqui na VRT, no seu espaço, toda terça-feira, às 21 horas, e em reprise, às quartas de manhã, às 9 da manhã. Até lá. Até lá.